Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos então a mais um vídeo pregando o Evangelho. E hoje então eu falarei sobre uma coisa muito importante, que é o que? A questão da profecia de Joel para os últimos dias, também reiterada pelo apóstolo Pedro. Então, vou começar aqui, espero que nós possamos aprender então neste dia, e é isso, meus amigos. Joel capítulo 2. O dia do Senhor. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, geração em geração. Então, diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. E diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Diante da eminência da vinda de Deus, nós sabemos, devido ao também livro de Apocalipse, devido às falas de Jesus em Mateus 24, a qual pretendo trazer em breve para o canal, nós sabemos que o sol se enegrecerá, que a lua também se escurecerá e as estrelas cairão sobre a terra. Vai ser terrível, meus amigos, mas aquele que estiver firmado no Senhor não tem o que temer. Mas o dia do Senhor será terrível para aqueles que não o buscaram, para aqueles que não creram e que não se arrependeram a tempo. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Então, ele avisa antes, ele executará a sua palavra, porque Deus é bom, ele é justo, ele já nos avisa através das profecias, para que nós possamos nos preparar. Então, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isto com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, meus amigos, o que nós estamos vendo hoje em dia, muitas pessoas de coração endurecido, muitas pessoas que acham que o Criador tem que salvá-las, que não o buscam, que não se arrependem. Aqui, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com choro, pranto, jejuns, com clamor, reconhecendo que nós não somos nada, a não ser aquilo que Ele nos permite ser, a não ser aquilo que tudo de bom que nós fazemos é através dEle, que nós não temos nada de bom para oferecer, Ele não é obrigado a nada, e nós vemos legiões de pessoas achando que porque fazem algum bem, só porque não são pessoas, acham que não são pessoas más, mas todos somos maus, todos somos pecadores e precisamos da graça do Senhor Jesus. Então, nós vemos muitas pessoas que acham que Deus é obrigado a salvá-las e que não se entregam, que não se ajoelham, não se rendem a Deus. E muitas pessoas, meus amigos, que não estão buscando enquanto há tempo, de todo o seu coração, muitas pessoas perecerão. Então é por isso que nós temos que fazer a nossa parte, orando e espalhando o Evangelho. O Evangelho é tudo ou nada, o Evangelho é entrega. Evangelho não é você dizer que é cristão, não é você dizer que crê em Deus, porque crer até os demônios creem e tremem, mas seguir os caminhos, carregar a sua cruz e partilhar do pão da vida, porque Jesus falou o seguinte, vou falar uma sã doutrina aqui para vocês, que é a seguinte:
é a questão do batismo. Jesus falou o seguinte: aquele que não for batizado do Espírito, aquele que não se batizar da água e do Espírito não será salvo. Só que esta água não é o batismo físico. Esta água é a água citada em Efésios, que rios de água fluirão de nossas bocas, de nossas vidas, de nossas bocas. Os rios de água são a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Aquele que não é batizado pela água, pela palavra de Deus e pelo Espírito, que convence do pecado, então a pessoa que não ouve o Evangelho e não se arrepende, este não verá o reino de Deus, entende? Esta é a doutrina espiritual que Jesus Cristo quis nos ensinar, e não a doutrina física, da Santa Ceia física, do batismo físico. Porém, é muito fácil você dizer que porque você está batizado, você está salvo, mas agora difícil é seguir o Senhor. Bom, difícil entre aspas, né? Se você se mantém nele, você consegue. Mas é muito mais fácil para uma pessoa negar a questão de seguir o Messias verdadeiramente e, enfim, dizer que apenas o importante é ela ter se batizado e que ela já está salva, entende? Então temos que resistir até o final. Portanto, o Criador é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. É só a pessoa buscá-lo, ele está ali, o Criador está aqui. É só a pessoa parar de ignorá-lo, se distrair com todas essas distrações que nós temos, né, meus amigos? E buscar de todo o coração, nos render a Deus. Então, os sacerdotes choram, dizendo: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao desprezo, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se de seu povo. Então, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. O arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serodia. Então aqui, no versículo 28, nós temos mais uma profecia, que é a seguinte: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E haverá sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ou seja, Deus é justo, Ele está dando a oportunidade a todos de invocar o nome do Senhor. Quem quiser continuar brincando, né? Infelizmente, meus amigos, é muito triste. Mas tem pessoas que nós falamos e elas não escutam. E o tempo está acabando, certo? Então, o que acontece? Aqui no livro de Atos, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Então, estes últimos dias, eles já se iniciaram desde após a vinda de Jesus Cristo. Este é o Espírito de Deus. Isso não é algo que vai acontecer, que vai ser derramado, é algo que já foi derramado. Então você tem aí o Espírito de Deus, não precisa estar esperando, entende? Pelo avivamento, porque o avivamento é agora. Nós já temos o Espírito de Deus, basta você buscar se render a Deus e o Espírito dele está aí.
O poder de Deus está aí para quem quer ver as curas, as profecias, a regeneração que o Messias é capaz de fazer. Já está aí. Então o apóstolo Pedro, no seu sermão que converteu 3.000 homens no mesmo dia, então ele falou o seguinte: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios, e o sol se converterá em trevas, luz e sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o apóstolo Pedro estava aqui dizendo que já estava, a partir daquele momento, acontecendo os últimos dias. Eles já começaram há 2.000 anos após Jesus se entregar como um cordeiro para a remissão dos pecados. Naquele momento já começou os últimos dias, e o Espírito de Deus, o Consolador, foi derramado sobre os homens. Então, mais para o final de seu discurso, ele fala: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, este é o discurso de Pedro, sobre o qual as pessoas então disseram: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então olha que incrível, meus amigos, nós recebemos a graça de Deus. Nós, os gentios, temos a oportunidade de receber o Espírito Santo, apenas nos arrependendo e nos convertendo pelo batismo do Espírito Santo, pelo batismo de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Então não tem nada que nós possamos fazer que vai nos levar no céu, a não ser receber a graça de Deus, a não ser receber o batismo de Jesus Cristo. Esta é a salvação. Então, ele os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então estas almas perseveraram na doutrina dos apóstolos. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja, que é o conjunto dos salvos. Então, se você vê aí pessoas ajuntando riquezas, pastores milionários, bilionários, saiba que eles não são de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo falou que o maior entre vós seja servo. Quem quiser ser o maior entre vós, que sirva. Então, como pode um homem acumular milhões, bilhões, se vender para o diabo, perverter o evangelho, né? Esta é a prostituição, esta é a grande prostituta. Aqueles que pervertem o evangelho para enganar as pessoas, e aqueles que, em vez de compartilhar com os pobres, tiram dos pobres. Porque a verdadeira igreja do Senhor é a igreja que compartilha, e não a igreja que tira. Porque Deus não precisa de dinheiro. Este é o Evangelho, meus amigos. Este é o Evangelho.
do arrependimento e do batismo em Jesus Cristo para perdão dos pecados. Este é o Evangelho do Espírito Santo. Então, receba isso na sua vida. Receba o Espírito Santo que foi derramado nos últimos dias após Jesus Cristo voltar aos céus. Foi enviado a nós o Espírito Santo de Deus. Então não temam nada do que há de vir. Não temam, pois o sol se converterá em trevas, pois haverão guerras, haverão pestes lançadas para o inimigo. Porque olhem o pecado que está acontecendo à nossa volta. Todo esse pecado. O juízo vem, meus amigos. O juízo vem. E muitos dizem, onde está o seu Deus? Ele está vindo. Está vindo para juízo. Então permaneçam nele, permaneçam com as suas candeias acesas até o fim. E nada temam, apenas confiem no Senhor, se entreguem a Ele, vigiem e orem. E não confie em si mesmo, confie nele. E Ele protegerá você. Eu não sei como. Muitos podemos morrer e nos tornar mártires, como está escrito no livro de Apocalipse. Mas da mesma forma, Ele pode nos guardar, podemos nos esconder em, não sei, em algum lugar e plantar, criar galinhas. Tudo é possível, sabe? Tudo é possível. Alguns podem ser levados por Deus durante o próprio sono para ser guardados daquele dia. Então o importante é não temer, o importante é estar disposto a morrer por Jesus e resistir até o fim. E apenas confiar no Pai. Porque a glória eterna desde já nos está guardada e a coroa da vida está guardada. Confiem nisso e isso é o que basta, meus amigos. Então muito obrigado. Comentem se você é novo aqui no canal, se inscreva e é isso, espero que tenha gostado e até a próxima, meus amigos, é só o começo.